The Bear não para de vencer. É o que ficou claro neste último fim de semana, quando o programa venceu diversas estatuetas do Emmy por conta da sua segunda temporada, que contou com o retorno dos personagens maravilhosamente roteirizados e atuados com performances brilhantes. Além da trama que equilibrou ainda mais os momentos de nervosismo com trechos mais calmos que deixaram os personagens respirar um pouco mais em meio ao caos da cozinha. E se tem algo que essa segunda temporada vencedora deixou claro, é como, dentre os vários méritos de The Bear, tem um que se destaca muito. Essa é uma série que dominou muito bem a arte de fazer aquele episódio. Ou seja, a arte de criar episódios mais experimentais que se destacam do restante da temporada e ficam na nossa memória como pontos altos da série. Não é todo seriado que sequer tenta fazer isso, que dirá fazer tão bem como aconteceu nas 2 primeiras temporadas de The Bear. Mas calma, e a terceira temporada, Max? Aquela que saiu algumas semanas atrás. Não, eu não tô ignorando ela. Acontece que, assim que eu terminei essa terceira temporada, eu percebi que aquele trunfo que tinha feito o programa se destacar tanto, acabou saindo um pouco de controle. A ponto de uma das maiores qualidades de The Bear se tornar um calcanhar de Aquiles do programa. Uma das características que fez The Bear ficar famosa foi o quão frenético esse programa é, a ponto de deixar a gente nervoso e ansioso junto com os personagens. Mas aí quando o programa faz episódios experimentais, ele usa alguns deles para dar um pouco mais de respiro pra gente sentir um pouco mais de paz. O que é ótimo, porque sentir paz e tranquilidade em várias áreas da nossa vida é essencial, incluindo quando o assunto é as nossas vidas digitais. E se você quer mais segurança para navegar em paz na internet, você precisa conhecer o NordVPN, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. A internet é cheia de ameaças sérias que podem te causar mais estresse do que se você estivesse trabalhando na cozinha de The Bear. Você pode, por exemplo, descobrir que a sua vida online, seus arquivos, suas atividades estão sendo monitorados por pessoas mal intencionadas que querem te prejudicar. Pois bem, nessas horas você vira pro NordVPN e fala, me ajuda, e ele vai te responder, Yes, chef. Isso porque o serviço deles protege a sua privacidade online. Basta um clique e pronto, você esconde o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta na rede. Isso te ajuda na proteção contra ataques virtuais e contra o monitoramento das suas atividades online. Não vão saber o que você tem acessado, o que você tem assistido, nem mesmo vão saber a sua localização exata, porque com o NordVPN você pode se conectar à internet por meio de servidores espalhados no mundo inteiro. E isso inclusive é bom para quem é fã de filmes e séries como vocês. Porque quando você se conecta a um servidor de outro país, você ganha acesso aos conteúdos que estão travados para aquela região específica. Imagina que depois de ver The Bear, você ficou com vontade de ver aquele filme sobre culinária, mas que está disponível em streaming somente nos Estados Unidos. Pois com o NordVPN você pode dar um clique na bandeira desse país e pronto, agora você está com uma conexão americana. Então agora sim você consegue ver aquele filme mesmo estando aqui no Brasil. E você pode fazer isso com servidores em centenas de países diferentes, o que expande muito o leque de opções de filmes e séries que você pode ver na internet. E aí, se interessou? Então você pode usar o meu link, nordvpn.com/entreplanos. Se você for por ele e assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses adicionais e isso tudo com um baita de um desconto. E pode experimentar sem medo porque o NordVPN te dá garantia de reembolso de até 30 dias caso você mude de ideia. Mas lembrando, você só consegue o preço promocional se você usar o meu link, hein? Então você já pode acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e conhecer o NordVPN para ter muito mais segurança na sua vida online. Antes de explicar como os episódios experimentais mudaram a cara de The Bear na terceira temporada, vale um aviso meio óbvio, porém importante. Eu vou ter que dar spoilers das 3 temporadas do programa, beleza? Ok, então vamos lembrar lá da primeira temporada de The Bear. Quando o programa estreou, ele jogou na nossa cara uma sequência de episódios nervosíssimos, com edição frenética, atuações explosivas, direção dinâmica e diálogos que criavam uma cacofonia que você não queria parar de ouvir. Em meio a isso tudo, fomos conhecendo Carm, Sydney, o primo e todos os outros membros desse pequeno restaurante que decide se reinventar para deixar de ser uma lanchonete comum e virar um estabelecimento com mais prestígio. E depois de vários capítulos estabelecendo o uso que o programa faz da linguagem cinematográfica, de repente, somos surpreendidos com um capítulo que fazia algo diferente. Um episódio inteiramente em plano sequência simulado. São quase 20 minutos acompanhando um dos dias mais caóticos dessa cozinha, sem cortes aparentes de edição. O que já encanta pela proeza técnica, pois é dificílimo você coordenar atores e câmera com planos tão longos sem errar nada.
Mas para além desse deslumbramento técnico, tinha o propósito narrativo do plano sequência, que é aplicado aqui para imergir o público da maneira mais intensa possível na caótica realidade desses personagens. É um jeito quase agressivo de puxar a gente para dentro da história, forçando a gente a seguir tudo sem um segundo sequer para recuperar o fôlego. E assim a gente entende ainda mais o que se passa na mente dos personagens. Aí, quando eu terminei essa primeira temporada, eu fiquei pensando sempre nesse capítulo como aquele episódio. O ponto que mais se destacou na temporada e demonstrou como os criadores do programa estavam dispostos a se desafiar para criar algo diferente e não se acomodar na mesma fórmula audiovisual aplicada a todos os capítulos. E parece que eles entenderam que isso era algo valioso, porque quando veio a segunda temporada, eles investiram ainda mais forte nessa lógica. Sim, essa ainda é uma temporada em que predomina a gritaria e o inferno culinário de costume. Mas o programa também respingou ao longo da temporada alguns capítulos que quebraram novamente a fórmula, e cada um deles fez isso de maneiras diferentes. A começar pelo capítulo 4, que deixa o pessoal do restaurante de lado para se focar somente no Marcus e no breve período que ele teve de treinamento em Copenhagen. Aqui tudo desacelera para combinar com a personalidade calma do personagem. E nessa calmaria descobrimos muito mais quem é esse cara, os desafios da vida pessoal dele, as ambições profissionais. Além disso, somos apresentados a um ótimo personagem novo interpretado pelo Will Poulter, que encanta e que revela um pouco mais sobre o passado do Carm também. Assim, temos um capítulo que não só desacelera a loucura do programa, mas que faz a gente considerar ainda mais um personagem que tinha pouco destaque até então. Aí, mais pra frente na temporada, somos surpreendidos com outro capítulo diferentão. Um episódio inteiramente de flashback, mostrando a vez em que a família do Carm se juntou para uma ceia de Natal. Já somos pegos desprevenidos com essa proposta de simplesmente voltar pro passado sem aviso algum e poder ver como era a vida desses personagens antes. Mas depois, o que vem é uma sequência brabíssima de participações especiais. Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, John Mulaney, Gillian Jacobs. E todo esse deslumbramento acaba levando, obviamente, a uma noite insana, com brigas homéricas, traumas familiares borbulhando e até mesmo um carro invadindo a casa. Esse capítulo é uma obra-prima que nos dá ainda mais contexto sobre as personalidades dos protagonistas e que recria o sentimento de ansiedade característico da série, só que num contexto diferente. E no capítulo seguinte, somos outra vez pegos de surpresa com mais um episódio experimental. Novamente damos uma pausa no restaurante para acompanhar um personagem em outro lugar. Dessa vez é o Primo, que decide fazer uma espécie de estágio em um restaurante renomado para se aprimorar como maître e aprender mais sobre como operar num estabelecimento de alto nível. E ao longo desses minutos vemos uma verdadeira transformação do personagem, tanto visual quanto emocionalmente. Ele vai de peixe fora d'água a profissional requisitado e admirado, demonstrando como talvez a gente tenha subestimado o Primo, que no fundo é um cara extremamente determinado, inteligente e ambicioso. Tudo isso enquanto vemos ele se esforçando para ser o melhor pai possível para a filha dele. Junte isso a mais uma participação especial incrível, dessa vez da Olivia Colman, e as cenas hilárias como a dele cantando Taylor Swift a plenos pulmões, e você tem um dos melhores capítulos da série inteira. Um episódio que faz um dos personagens mais cativantes brilhar ainda mais e nos divertir com um arco de evolução impressionante que aquece a alma. Chef, can I bring it to the table? Foi assim então que quando eu terminei a segunda temporada, eu me peguei pensando, caramba, dessa vez não teve somente aquele episódio. Teve 3. Cada um com uma identidade muito própria, com propostas narrativas diferentes, mas sempre complementando a experiência da temporada como um todo. E foi isso tudo que me fez perceber como essa experimentação episódica era algo que diferenciava The Bear, porque eu sinto que isso é algo que foi se perdendo com o tempo. Antigamente, antes da era do streaming, os seriados eram muito mais episódicos mesmo. Como os programas tinham hora específica para passar na TV, não dava para esperar que o público conseguisse estar em casa sempre nesse horário para ver todos os capítulos na ordem correta. Então era necessário pensar em narrativas autocontidas, com cada episódio se sustentando sozinho e sem depender demais do conhecimento do público sobre o que aconteceu nos outros episódios. E graças a essa prática, ao longo das décadas, vimos incontáveis programas criarem capítulos experimentais, aqueles que quebravam a fórmula do programa para explorarem novas ideias e formatos. E disso nasceram alguns dos episódios mais memoráveis da história das séries.
Porém, isso começou a mudar com a era do streaming. Agora que você tinha a temporada inteira à disposição para ver quando quisesse, os roteiristas sabiam que podiam conectar mais os capítulos, criar uma história que se estendesse mais ao longo das temporadas, sabendo que a gente veria tudo na ordem certa. Mas me parece que uma das consequências disso foi uma ênfase cada vez maior em criar momentos memoráveis do que episódios memoráveis. Por exemplo, quando falamos de Game of Thrones, a gente debate muito algumas cenas específicas. O casamento vermelho, o casamento do Joffrey, o ataque da Daenerys. Mas repare que a gente debate mais essas cenas e não os episódios como um todo. Muitas vezes a gente nem lembra o que aconteceu no restante desses capítulos. E o mesmo serve para várias produções que nasceram na era do streaming, que conseguiram sim criar momentos inesquecíveis, divertidos, impactantes. Mas não é a mesma coisa de criar um episódio inteiro que seja memorável, para além de uma ou duas cenas específicas. Claro, muitas séries ainda souberam preservar na era do streaming essa tradição dos episódios memoráveis. E que bom, porque tem algo de especial nessa lógica de você criar uma história autocontida que funciona muito bem, mesmo sem ter todo o contexto dos demais episódios. Existe uma construção diferente do drama e das cenas, pensando em como contar uma história completa, com início, meio e fim, e com ideias que sejam inovadoras para o programa. Quase como se fosse um curta ou um média-metragem. E assim você sai desses episódios enxergando eles como verdadeiras pérolas do programa. Você termina a temporada pensando não só naquela cena, naquele momento, você termina a temporada pensando naquele episódio. E foi isso que The Bear soube fazer muito bem. Seus episódios experimentais criaram um senso de novidade e surpresa, fazendo a gente se aprofundar em cantos inexplorados, para depois puxar a gente de volta para a superfície de costume e seguir adiante com um olhar mais íntimo desse universo, enquanto a gente curte e se desespera com a trama principal. Mas o que funcionou tão bem nas duas primeiras temporadas parece ter saído um pouquinho de controle na recente temporada 3. Porque parece que os criadores da série quiseram apostar ainda mais nesse trunfo dos episódios experimentais, mas pesaram um pouco a mão, a ponto disso enfraquecer essa temporada em comparação com as outras duas. Não que esses episódios sejam ruins. De forma alguma, eles continuam sendo brilhantes. O primeiro capítulo da temporada, por exemplo, é um dos mais originais da série, porque ele é um experimento de montagem. Ao invés de seguirmos com uma trama certinha, o que a gente vê é uma colagem de momentos espalhados nas vidas desses personagens, costurando o presente e o passado de forma não linear e fazendo a gente notar detalhes importantes para criar uma abertura mais contemplativa do que frenética. De verdade, isso aí foi genial. Nunca vi nada parecido na TV. Aí no episódio seguinte temos outro capítulo de formato diferente. Ele é essencialmente o que se chama de episódio engarrafado. Se você já viu o meu vídeo sobre esse tema, você sabe que episódios engarrafados são uma tradição antiga das séries. São aqueles capítulos que se passam inteiramente em um cenário só, geralmente para reduzir os custos de produção do episódio. E é isso que temos aqui no episódio 2, com a equipe do restaurante passando o capítulo todo na cozinha, debatendo estratégias e tentando se enfiar na vida pessoal uns dos outros. Alguns episódios mais pra frente temos o retorno do capítulo focado em um personagem secundário, dessa vez com a Tina, mostrando como era a vida dela antes de trabalhar no restaurante. Vemos como era a rotina doméstica dela, com o que ela trabalhava antes, o desespero ao não conseguir emprego novo de jeito nenhum, até culminar numa bela cena com o irmão do Carm, criando uma conexão humana e mudando o destino dessa personagem. Mais tarde vem outro capítulo diferentão, que, na verdade, é mais um episódio engarrafado. Só que agora ficamos o episódio inteiro no hospital com a Natalie e a mãe dela, enquanto a Natalie entra em trabalho de parto. É um capítulo tenso, mas bonito, trazendo mais uma performance inacreditável da Jamie Lee Curtis e mostrando como mãe e filha estão dispostas a melhorar a relação entre elas. E para encerrar a temporada, temos um episódio que também se passa praticamente todo em um só lugar, agora no restaurante da chefe Terry, que está prestes a fechar. E o maior valor do capítulo está na forma como ele revela os traumas que o Carm ainda carrega do período em que ele trabalhou com aquele chefe babaca e abusivo, e como isso afeta o protagonista de maneira muito forte.
Se você ficou contando, deve ter percebido então que dessa vez tivemos 5 episódios mais experimentais numa temporada de 10 capítulos. Metade dela foi dedicada a explorar abordagens novas e a se aprofundar em outros personagens de formas inéditas. E por isso restam 5 episódios na temporada para dar continuidade à trama principal do programa, mostrando como Carm, Sidney e a equipe estão tentando melhorar o restaurante para conseguir uma estrela Michelin. O problema é que nesses 5 episódios normais, entre aspas, a gente não sente aquele senso de progresso muito forte. Claro, sempre tem algo novo acontecendo, um novo desafio, novos conflitos e estratégias. Mas dessa vez parece que cada passo adiante foi muito tímido, sem trazer mudanças muito significativas para a realidade desses personagens. Pareceu que eles ficaram a temporada inteira fazendo pequenas melhorias e se preparando para um grande momento que nunca chegou. Sendo que nas temporadas anteriores, a gente sentia um ritmo muito mais implacável de avanço, como se essas vidas estivessem mudando radicalmente na base da porrada. E isso afeta o equilíbrio da temporada 3 como um todo. Nas 2 temporadas anteriores, os episódios diferentões eram mais pontuais e por isso pareciam aqueles momentos em que o ouro reluz quando bate o sol. Era o caráter mais raro desses episódios que faziam eles parecerem especiais. Mas agora, metade da temporada foi feita assim. Por isso, quando eu terminei a temporada 3, eu não tive mais o sentimento de ter aquele episódio, porque uma enorme parte deles foram aqueles episódios. Eu sei, soa contraditório, mas é aquela ideia de que, às vezes, quando o especial vira comum, ele deixa de parecer especial. E se o restante da temporada 3 ainda por cima parece não ser tão impactante assim, fica uma sensação de que teve uma falta de foco mesmo. Repito, é inegável que os capítulos experimentais da temporada 3, isoladamente, são incríveis, sendo muito melhores do que a maioria dos episódios produzidos por outras séries de hoje. Mas quando a gente coloca eles no contexto completo da temporada, vemos que o conjunto fica sem aquela harmonia que tínhamos visto antes. Como se fosse um prato em que os ingredientes individuais são deliciosos, mas na hora de montar tudo junto, ficasse algo que, sim, ainda é gostoso e bonito, mas que perdeu sabores durante a mistura. Nada disso significa, é claro, que agora The Bear é ruim. Não mesmo. Essa continua sendo uma das melhores séries da atualidade. É só que essa terceira temporada não chegou no mesmo nível de qualidade das anteriores. Mas como The Bear é um programa excepcional, até mesmo uma temporada um pouco mais fraca dele ainda consegue ser uma das histórias mais envolventes e impressionantes que você vai ver na TV hoje em dia. E querendo ou não, quando você quer ser mais experimental, você vai ter sim alguns experimentos que não dão tão certo assim. Só espero então que quando o programa retornar na temporada 4, ele encontre de volta o seu foco e o seu equilíbrio, trazendo aquela história que nos puxa pelo braço, mas também sabendo valorizar os seus capítulos mais diferentões como o que eles sempre foram. Não o prato principal, mas sim o tempero secreto. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa terceira temporada de The Bear? Também acharam que ela não ficou tão boa quanto as outras ou acham que tá no mesmo nível? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui, ó, embaixo de mim. Isso é tudo por hoje. Obrigado NordVPN pela parceria e obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.